Com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Amigos, Deus abençoe a todos de maneira abundante em nome do Senhor Jesus. E nós precisamos dessa bênção, né? Não é possível a gente crer num Deus tão grande e viver uma vida tão mesquinha, né? Tão medíocre. Nós que temos professado a fé no Senhor Jesus, por causa disso, nós ficamos ilhados nesse mundo da mesma forma como João, o apóstolo João, ficou na ilha de Patmos. Ele ficou lá exilado na ilha de Patmos e ainda sujeito a trabalhos forçados. Nós ficamos exilados nesse mundo, sujeitos às tribulações, que são normais à fé. São normais à fé. Nós passamos por injustiças por causa da fé no Senhor Jesus. Somos perseguidos por causa da fé no Senhor Jesus. Nós somos caluniados por causa da fé no Senhor Jesus. Essas coisas todas são desertos. Deus permite que nós passemos, que nós soframos. Por quê? Para que a nossa fé fique alicerçada, para que a nossa fé venha a ser ativada, exercitada. Como Paulo fala, que nós vivemos de fé em fé. De fé em fé. Quer dizer, cada dia, o pão nosso de cada dia. Cada dia, a fé nossa de cada dia. Então nós vivemos sujeitos às tribulações desse mundo. Porém, o que não podemos aceitar é que o inferno, que já é contra nós, somado às pessoas que o inferno tem usado, porque o diabo tem, através dos seus demônios, tem usado as pessoas contra nós, para tornar o nosso deserto mais ainda implacável. Nós temos os desertos, nós temos o diabo, nós temos o inferno, as doenças, as enfermidades. Não é possível. Jesus já carregou as doenças e enfermidades. Então, nós não podemos aceitá-las. Não podemos aceitá-las. Nós não podemos aceitar a miséria que o diabo impõe aos seus filhos. Tampouco podemos aceitar. Mas tudo isso se volta contra o povo de Deus. Quer dizer, o diabo, os seus demônios, os seus filhos, as doenças, as enfermidades, as suas maledicências, perseguições. Nós temos contra nós um mundo, por causa da nossa fé no Senhor Jesus. E se Deus não ouvir as nossas petições, se Ele não nos socorrer nas horas amargas da vida, a quem nós vamos recorrer? A quem nós vamos invocar? Para onde iremos? Então, minha amiga, meu amigo, esse é o espírito da revolta que nós, da Igreja Universal do Reino de Deus, estamos promovendo essa semana. Estamos promovendo uma revolta contra todas as mazelas impostas pelo diabo, pelos seus espíritos imundos, contra o povo de Deus. Então nós não aceitamos isso, nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos invocando, nós estamos clamando, nós estamos reivindicando, cobrando de Deus uma atitude, uma resposta, uma posição em relação ao seu povo. Essa atitude é óbvio que manifesta a fé. Essa atitude faz manifestar a mais pura fé. Porque quando nós estamos revoltados é que a nossa fé tem uma força maior, tem um poder maior. Essa é a realidade. Então, minha amiga, meu amigo, essa semana é a semana da resposta. Nós temos que ter respostas. E domingo é o grande dia da resposta, né? O dia 17. Agora,
No outro domingo, no dia 24, nós voltamos à carga, nós voltamos à guerra, nós voltamos ao campo de batalha através do jejum de Daniel. Quer dizer, vamos vivendo assim de fé em fé, porque é isso que faz com que o povo de Deus venha tomar posse daquilo que foi prometido pelo próprio Deus, e foi prometido com juramento. Então eu quero conclamar o povo para esse jejum de Daniel, a começar no dia 24. Dia 24, a partir do dia 24 e durante 3 semanas, estaremos num jejum. O jejum de Daniel. Daniel fez um jejum de 21 dias, mas o anjo veio a ele e disse-lhe: olha, o Daniel, quando começou a sua oração, no princípio da sua oração, quer dizer, no primeiro dia da sua oração, do seu jejum, foi dada a ordem e eu vim. Porém, o principado da Pérsia, quer dizer, um diabo, um demônio especial da Pérsia, me impediu de chegar até você. Então, nós tivemos que lutar, pedir ajuda. E o arcanjo Miguel veio ao meu socorro e nós vencemos. Eu cheguei aqui agora. Quer dizer, 21 dias depois foi que o anjo chegou até Daniel. Interessante, porque esse fato, você pode ler isso lá no livro de Daniel, esse fato mostra claramente que Deus mandou a resposta para Daniel, logo no princípio da oração dele. Só que essa resposta demorou 21 dias, porque um principado quer dizer, um principal do inferno, que atua naquela área. Você sabe que cada cidade tem um principado, cada estado tem um principado, cada país tem um principado. Quer dizer, o principado do município ou de uma cidade é um, o principado de um estado é outro, o principado de um país é outro. Quer dizer, o que domina o país é maior do que o que dominam os demais. E o principado de todo o mundo é o próprio Satanás. Então, quando Daniel começou o seu jejum e oração, Deus enviou o seu anjo para trazer a resposta para ele, para Daniel. Mas o principado da Pérsia, quer dizer, um principado do país, a Pérsia hoje é o Irã, mas o principado da Pérsia impediu a chegada do anjo até Daniel. Então o arcanjo Miguel veio em socorro do anjo que Deus havia enviado e obteve a vitória. Então aquele anjo só chegou até Daniel no 21º dia. Então nós pretendemos, com o jejum de Daniel, fazer um movimento de fé de 21 dias, não só o jejum de comida. Nós não estamos nos referindo à comida. Esse jejum de 21 dias, não há necessidade de você deixar de comer e tal, nada disso. Mas é um jejum maior, que é pior do que o deixar de comer, eu penso, para muitas pessoas. Quantas são as pessoas que estão me ouvindo agora que são viciadas na internet, no Facebook, no Twitter e outras coisas mais, não é verdade? Então, nesse jejum de Daniel, nós vamos nos excluir de tudo o que a mídia fala, seja a internet, seja jornais, sejam revistas, sejam o noticiário de televisão, não importa. Nós vamos nos excluir das informações, de toda forma de informação, de toda forma de diversão,
que este mundo se nos oferece. Nós vamos ficar atentos apenas à voz de Deus. Isto é, como nós vamos ler a Bíblia, nós vamos assistir, você pode assistir a série de José no Egito, você pode assistir um filme bíblico, você pode entrar no site da Arca Universal, que fala das coisas de Deus. Você pode entrar no nosso blog, que nós teremos sempre uma mensagem para ser meditada durante esse dia, né? Cada dia nós vamos colocar uma mensagem para você meditar, para você curtir durante o dia inteiro. E eu quero dizer que esse jejum de Daniel, ele vai ser muito mais forte do que os anteriores. Porque quem quiser participar, agora, não vai participar simplesmente omitindo as informações de rádio, jornal, televisão, internet e essas coisas mais revistas. As pessoas vão deixar de também, elas vão se excluir de todas as formas de diversão. Por exemplo, você é uma pessoa apaixonada por futebol, você não vai assistir futebol, se é que você quer realmente participar desse jejum de Daniel. Se você é uma pessoa que gosta de novela, você vai ficar fora de novela. Se você é uma pessoa que gosta de cinema, você vai deixar de ir ao cinema. Você vai deixar de se divertir durante 21 dias, você vai se excluir. É como se você estivesse num convento, digamos assim. Num convento no meio do deserto, onde não tem nem luz, quanto mais internet. E você vai ficar ali excluída de toda a sociedade, dos amigos, aquelas pessoas que não têm nada a ver com a sua fé. Você vai se excluir. Você vai fazer o máximo possível para não ter contato com o mundo exterior. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, não é fácil. Mas o que você vai fazer? Se você quer receber o Espírito de Deus, você acha que o Espírito de Deus vem de qualquer maneira sobre a pessoa? Você acha que o Espírito Santo vem só porque você diz, eu aceitei Jesus como meu Salvador? Não, minha amiga, meu amigo. A bem da verdade, a pessoa tem que se entregar de corpo, alma e espírito. A pessoa tem que mergulhar nas águas do Espírito Santo. Ela tem que entrar numa imersão total do Espírito Santo. Isto é, ela vai deixar as informações seculares de lado, porque ela vai nutrir o seu pensamento somente com as coisas de Deus. Somente com as coisas de Deus. Ela vai apenas e exclusivamente voltar o seu pensamento, pensar durante o dia inteiro nas coisas de Deus. Ela vai ler a Bíblia, vai ler mais a Bíblia, vai orar, ela vai falar com Deus. E qualquer lugar que ela estiver, ela vai poder orar e ler um trecho bíblico, vai meditar na palavra de Deus. Quando a pessoa faz esse sacrifício espiritual, que é muito maior do que o sacrifício de deixar de almoçar ou ficar 6 horas sem comer, é você ficar em jejum de informações. Aí você diz assim, mas o bispo, eu estudo, eu estudo numa faculdade, num colégio e tal. Como é que vai ser? Não, você vai estudar, você vai ter que dar atenção ao seu trabalho, ao seu estudo, você não pode deixá-lo de lado. Se você é uma pessoa que trabalha em comunicação, você vai ter que ter informações, você vai ter que ter acesso. Então, essas pessoas, obviamente que dependem do seu salário, o pão nosso de cada dia depende disso, aí tudo bem, você vai fazer o que você puder. Até onde você puder. O que você não puder fazer, você não faz. Agora, se você pode fazer 100%, então vai fundo, porque Deus será com você. Então, esse propósito do jejum de Daniel é um propósito apenas para os que realmente estão dispostos a pagar o preço. Não é uma aventura. Não, você não vai tentar sorte.
você vai mergulhar, corpo, alma e espírito, nas promessas de Deus. Jesus disse assim, aliás, ele disse através do profeta: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo o vosso coração. Então, minha amiga, meu amigo, é nesse espírito que nós vamos estar nesses 21 dias do jejum de Daniel. E eu estou convocando as pessoas interessadas, as pessoas que querem realmente receber a plenitude do Espírito Santo. Nós vamos agora falar com Deus em seu favor. Prepare-se e vamos entrar na presença de Deus. Pai, eu vim aqui através desta oração. Ofereço ao Senhor este meu coração. Meu Pai amado e querido, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença. E o Senhor é testemunha viva do esforço que nós todos estamos fazendo e estaremos dando continuidade para que o Teu povo venha receber a plenitude do Teu Espírito. Eu sei, meu Pai, que quando há essa dedicação, quando há essa vontade, essa força de vontade, quando há essa determinação de encontrá-lo, então o Senhor vem correndo em nossa direção. Eu sei disso. Porque mesmo o ladrão, o chefe dos ladrões, Zaqueu, quando lá na árvore, trepado na árvore, esperando o Senhor passar para vê-lo, o Espírito Santo, dirigindo o Senhor Jesus, marcou o encontro dele com Zaqueu. Tanto que no momento em que o Senhor passou debaixo daquela árvore, o Senhor parou e chamou Zaqueu pelo seu nome. E o Senhor fez mais. O Senhor se convidou para entrar na casa de Zaqueu. Ele era um pecador, era o chefe dos ladrões, ele não merecia a tua presença, mas só pelo fato dele almejar conhecê-lo, Jesus, o Senhor chegou à casa dele e foi cear com ele. E quando isso aconteceu, Zaqueu, imbuído de uma alegria tão grande, de um gozo tão expressivo, ele resolveu dar a metade dos seus bens para os pobres e devolver 4 vezes mais aqueles que ele havia roubado, devolver 4 vezes mais o que havia roubado das pessoas. Então, meu Pai, nós verificamos assim que o Senhor está em busca de pessoas que tenham realmente disposição em buscá-lo, em achá-lo, em encontrar-se contigo. E esse jejum de Daniel, meu rei, é justamente para isso. Nós estamos tocando a trombeta e convocando os interessados em te conhecer, em ter uma experiência contigo, em receber o Espírito Santo. Agora, aqueles que ouvirem, aqueles que tiverem ouvidos para ouvir,
com certeza serão contemplados com a tua presença, sobretudo a tua salvação. Eu peço então, meu Deus, prepara o teu povo, prepara a tua igreja, prepara as pessoas que estão me ouvindo, para que todas estejam num só espírito, num só coração, numa só determinação, numa só fé, para que todos sejamos contemplados. E eu te peço mais, meu Senhor, eu te peço que no último dia, o último dia, que será dia 14 de abril, quando nós estivermos no Monte da Transfiguração, e nós estendermos as nossas mãos de lá para o teu povo, ao vivo, então todos sejam cheios do Senhor, do Espírito Santo. Eu te peço, Espírito Santo, prepara-nos a todos para esse grande dia, quando todos os que creem serão uma fonte de água viva. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, e peço também agora pelo teu povo, pela tua igreja, pelos meus companheiros, pelos auxiliares do rádio, aqueles que têm sido leais. Eu te peço, meu Pai querido, pelos pastores e suas respectivas famílias, meus companheiros, dá-lhes forças, meu Senhor, saúde, vigor, e protege-nos a todos de todos os males, e inclusive de cairmos em tentação, porque a nossa vida, meu Pai, é somente para te servir. Então, considere isso e dá-nos a resposta às nossas orações, não apenas em favor do povo, mas em nosso favor também, porque nós precisamos da tua ajuda, nós precisamos da tua mão, meu Pai. Eu peço em o nome do Senhor Jesus, e todos os que creem digam amém e graças a Deus. Estou aqui agora para fazer prova com Deus. Quem usa a fé faz a hora, determina o que é ser. Hoje eu marquei contigo o meu desabafo, meu Deus, com ousadia santa de um servo teu. Faz a diferença, Senhor, do ímpio e dos justos que servem os que não. Faz a diferença, meu Pai, daqueles que deixam oferta no altar, dos que me lembram da tua existência, dos que te agradecem ao partir do pão, dos que adoram a tua presença. Faz a diferença. Hoje eu marquei contigo o meu desabafo, meu Deus, com ousadia santa de um servo teu.
faz a diferença, Senhor. Do ímpio e dos justos que servem os que não, faz a diferença, meu Pai. Daqueles que deixam oferta no altar, dos que nem lembram da tua existência, dos que te agradecem ao partir do pão, dos que adoram a tua presença, faz a diferença. Faz a diferença. Nós estaremos nessa fé do jejum de Daniel. Porém, antes de começar esse jejum de Daniel, eu quero prepará-los de como você vai fazer, como você vai proceder de forma mais efetiva, de forma mais real, de forma que você venha ter os benefícios desse jejum. É por isso que domingo, às 6 horas da tarde, neste domingo, nós estaremos falando sobre o que significa aquela palavra que Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, então que venha neste domingo, que participe neste domingo, às 18 horas, ao cair da tarde. E nós estamos não apenas fazendo um estudo bíblico, mas também levando as pessoas a um fortalecimento da fé, a uma edificação, para que você saiba as armas que Deus tem colocado nas suas mãos para você vencer os males, para você vencer as dificuldades. Porque muitos são chamados, muitos, porém poucos são escolhidos. Por quê? Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por que são poucos escolhidos? Por quê? Aí tem tudo a ver com essa palavra: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quando ele fala assim, ele está se referindo aos vencedores. Domingo, então, nós estaremos falando sobre esse assunto. Domingo, então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou vai ouvir. Agora, domingo, às 18 horas. Deus abençoe a todos e até amanhã, neste horário, nesta emissora. Até lá. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. 차나요. 어느 날 오후 그의 부모가 없는 동안 그는 계속해서 그와 타락하고 빈간적인 짓을 했습니다. 그런데 그날 정오쯤에 어머니가 깜빡 잊으신 것이 있어서 갑자기 집에 오셨습니다. 방금 문을 열었던 딸의 방에서 이상한 소리가 들리고 눈앞의 광경을 본 어머니는 미친 듯 딸을 끌어내 뺨을 몇 대 쳐주었습니다. 당신이 그렇게 나쁜 사람이 될 줄은 몰랐어요, 꽃님. 그 사람이 나한테 그런 얘기를 여러 번 했는데 단지 내가 너를 믿었기 때문이라고 생각해서 어머니는 그 사람을 많이 때리고 욕을 하셨다. 그는 어머니가 그렇게 꾸짖는 것을 보았지만 여전히 아무런 죄도 없는 듯한 표정을 지으며 곧바로 밖으로 나갔습니다. 부모님은 이를 무시하려 했으나
그의 극도의 분노 태도 때문에 그를 경찰에 신고하여 그가 인성 재교육을 받기 위해 교정소에 갈 수 있도록 하기로 결정했습니다. 부모님은 또한 그의 숙소에 대한 보조금을 지급하지 않고 그가 더 이상 학교에 가지 못하게 하여 그를 돌봐줄 친척이 없는 상황을 겪게 하기로 결정했습니다. 그것은 어떤 모습일까요? 가족의 감정을 짓밟고 더럽고 타락한 일을 했기 때문입니다. 제 이야기를 통해 조언드리고 싶은 것은 만약 여러분이 제 상황에 직면하게 된다면 부모님에게 솔직하게 이야기하여 함께 해결책을 찾도록 하세요. 몇 번 위협을 당하더라도 주저하지 마세요. 여러분 자신을 보호하고 사랑해주세요. 바다에서는 사랑하는 사람이라면 눈가리개를 해도 알아볼 수 있다고 한다. 나는 그 사람이 말을 좀 더 하는 것을 보는 것만으로도 개인적으로 눈이 멀었다. 그래, 맹목적인 사랑의 희생자, 그게 바로 나다. 그리고 가해자는 다른 사람이 아닙니다. 겉으로는 잘생긴 얼굴과 밝은 몸매, 아침 햇살 같은 미소를 갖고 있다. 텐 하탄의 경우 그는 국가 원수입니다. 나에게 그것은 한때 하늘 전체였지만 지금은 뿌리 가득한 들판이다. 겉으로는 평범해 보이는 날에 일어난 일이었다. 길바닥에 누워 휴대폰을 만지작거리며 집에 갈 만큼 짧게 통화를 하고 있던